Oi pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, né? Enfim, uma boa vida. Voltamos hoje aqui para falar um pouco do Microsoft Excel versão 2010, para dar seguimento aí ao estudo de informática básica para concursos públicos de nível médio, direcionado aos cargos administrativos, certo? Estou me baseando pelo edital da VUNESP para analista de gestão de políticas públicas da Prefeitura de São Paulo. E como tem sido recorrente certos temas em provas, tanto da VUNESP quanto de outras organizadoras, eu estou fazendo essa série de vídeos aí, explanando sobre os sistemas, enfim, que eles solicitam, né? Então, hoje a gente vai falar do Excel, a gente já falou do Windows, já falamos de internet, já falamos de Word, enfim. E hoje é a vez do Excel, né? Então, como vocês bem sabem, né? Ninguém aqui é analfabeto de informática, senão não estaria assistindo esse vídeo. Essa é a cara do Microsoft Excel, certo? Primeiramente, no edital, ele solicita informações sobre a estrutura básica de planilhas, né? Vale ressaltar que quando você abre o programa, ele abre aqui para você 3 planilhas iniciais para que você execute o seu trabalho. E a estrutura básica de planilhas são linhas, que são representadas por números, e colunas, que são representadas por letras, certo? Nesse caso, a gente vai estar repassando aqui menu a menu do sistema, porque normalmente é assim que é solicitado nos concursos, e a gente vai explanando, acompanhando junto com o edital que eu estou estudando, certo? Só um instante, por favor. Bom, então vamos lá. Primeiramente, gente, como a gente falou no Word, né, a gente tem aqui os menus na parte de cima. Menu de arquivo, que é para impressão, salvamento, enfim. E outros menus disponíveis, certo? Que é o página inicial, aqui a gente tem o inserir, layout de página, fórmulas, dados, revisão, enfim. Segue mais ou menos, né, a mesma circunstância, ali, os mesmos moldes, né, do Word, certo? Nesse caso aqui, a gente vai iniciar falando sobre a aba página inicial, que, como a gente já falou anteriormente, ela é responsável por certas ações direcionadas à formatação, né? Então você tem aqui, dentro do menu página inicial, a parte de fonte, como a gente já disse, negrito, tipo, tamanho, cor, enfim. Também temos aqui a seção de alinhamento, certo? Que você pode alinhar tanto na vertical quanto na horizontal, à direita centralizado ou à esquerda, certo? Também temos a possibilidade de mesclar células, né? Às vezes você tem um texto digitado e você quer fazer essas células aqui, por exemplo, virarem uma só, para que o texto não corte, né? Aquela transcrição não fique cortada. Então você usa esse recurso. Temos também aqui uma seção direcionada a número, certo? Para você adicionar ou retirar casas decimais, trabalhar com porcentagem, trabalhar com dinheiro, né? Formas financeiras, né? No caso, moedas, né? Então, aqui a gente tem, ó, a moeda americana, o dólar, euro, real, enfim. Nessa outra seção aqui do menu página inicial, a gente tem como efetuar
formatações de estilo nas células ou na tabela, né? A gente pode alterar a razão de cor dos campos que a gente deseja, já pré-definidos. Em relação à cor também da tabela, enfim. Bem, tudo mais direcionado ao floreamento da tabela, coisas mais de estilística, certo? Em relação à própria célula, a gente tem como regular a altura, largura, né? Enfim, formatação, cor de guia, enfim. Excluir e inserir células ou linhas ou colunas, né? E você tem aqui também a parte aqui, a seção de edição no menu página inicial, que lhe possibilita classificar de forma crescente ou decrescente, certo? Limpar a célula ou os campos que você estiver selecionando, certo? Também a razão aqui de preenchimento. Temos também a soma automática, né? Que você vem aqui com o cursor do mouse, faz a seleção nos campos que você deseja somar e depois adiciona a fórmula aqui no campo necessário, certo? Bom, também ressaltando que cada uma dessas seções no menu página inicial do Excel, você tem aqui no canto de cada um, pelo menos dos que necessitam desse item, né? Enfim, a possibilidade de ter um menu mais detalhado, né? Da forma mais antiga. E aí você clicando, né, nesse botãozinho aqui, você tem aqui em tela o menu mais detalhado, formado por abas, né? Enfim. Aqui está meio devagar, meio travando, né? Mas acredito que vocês tenham já pego o fio da meada. Bom, isso posto, gente, a gente já vai falar do próximo menu, que é o menu de inserir. Então vamos clicar. Como a gente já falou anteriormente no Word, certo? A gente tem aqui como fazer a inserção de tabelas ou de tabelas dinâmicas, transferindo dados de um campo para outro, entre planilhas, né? Enfim, uma inserção de uma nova tabela, certo? Imagens, clip arts, formas, como a gente já viu anteriormente, para fazer organogramas, e um item aqui que a gente não tinha comentado no Word porque não lhe competia essa informação, que é uma seção aqui no menu de inserir relacionada a gráficos. Então a gente tem como efetuar aqui a seleção de gráficos por coluna, por cones, pirâmide, em formato de pizza, em linhas, certo? Como se fosse a corrida presidencial, e vários outros modos de estar fazendo essa, como poderíamos dizer, essa representação visual dos dados que você esteja trabalhando na sua planilha, certo? Temos também a possibilidade de fazer a inserção de mini gráficos, que são gráficos mais resumidos, é um recurso para mim novo, certo? Temos como estar efetuando também a inserção de filtros para caso você tenha uma planilha muito extensa e necessite localizar certas informações. Razão também que temos aqui a possibilidade de inserir hiperlinks para que você da planilha já consiga fazer algum tipo de acesso a uma página específica da internet. Caixas de texto, cabeçalho e rodapé, como a gente também viu no Word, né, onde você vai poder pôr número de página, enfim. E Word Art, linha de assinatura, né, às vezes você pode deixar já um campo aqui definido para quando você fizer a impressão você poder
já ter o campo definido para assinatura, né? E a inserção de demais objetos ou símbolos, certo? Nesse caso, gente, é muito semelhante ao Word, certo? Eu estou dando essa explanada para vocês por cima em relação aos menus do Excel, mas a posteriori entendo que seja necessário a gente fazer alguma coisa relativa à planilha para poder estar praticando mesmo, né? Às vezes a inserção de uma fórmula, alguma coisa, uma planilhinha para a gente manter o nosso entendimento. Bom, então vamos dar seguimento a essa explanação básica, essa pincelada, falando do menu Layout de página, que também é muito semelhante ao que a gente já viu no Word, certo? A gente tem a possibilidade de selecionar temas, né, que são temas já pré-definidos, caso de fonte, estilo, cores, né, enfim. Possibilidade também de configurar a página, verificando o tamanho de margens, se vai ser em formato de retrato ou paisagem, o tamanho da página, a área que vai ser impressa, se deve já, dependendo da quantidade de texto que você tenha transcrito, a quebra de página, plano de fundo e imprimir títulos, especificar linhas e colunas repetidas em cada página, quer dizer, é como se você congelasse painéis, né? Quem conhece o Excel antigo lá, bem antigo, o Excel 97, tínhamos a função de congelar painéis, perdão. E aí você, por exemplo, você tinha os títulos de cada coluna aqui e eles permaneciam inalterados. E aqui também a cada página impressa. Essa é a ideia. Temos também como fazer dimensionamento e ajustes nos campos da planilha. A exibição dessas linhas em grade, que você pode exibi-las ou não, certo? Porque às vezes você quer deixar a planilha mais limpa, certo? Que é uma planilha só de cálculo. Também aqui em razão dos títulos, se você quer colocar ou não, os títulos que digo em relação a linha e coluna, né? Que eu já expliquei para vocês. E em relação à organização, né, painel de seleção, recuo, avanço de página, enfim. E também temos aqueles menus mais detalhados com base nesse botão aqui que tem a setinha, certo? Que a gente vai poder fazer a configuração numa tela adicional. Isso posto, já adentramos o menu de fórmulas, certo? Em relação ao menu de fórmulas, a gente tem algumas seções. Por exemplo, aqui seriam já fórmulas pré-definidas, né? Que você pode escolher aqui, ó, de autossoma. Você tem aqui algumas fórmulas de média, de contagem, de máximo, de mínimo, né? Dentro de uma seleção que você tenha realizado. Então ele vai fazer essas estimativas de acordo com o que você selecionou. Aqui você tem as mais usadas, né, recentemente. Fórmulas de cunho financeiro, né, juros, o que mais que a gente pode definir aqui? Ó, lucro previsto, lucro de venda, enfim. Fórmulas de lógica, que é aqueles negócios e, falso, verdadeiro, se, não, né? Enfim, fórmulas direcionadas a texto, que é para localizar, por exemplo, maiúscula, minúscula, se é uma moeda, esquerda, direita, né? Enfim. E fórmula de data e hora, né? Que você tem aqui em relação ao tempo. Também temos aqui a possibilidade de inserir função, certo? Que aí você cria a função que lhe mais supre os anseios que você esteja precisando. E campos aqui, itens aqui,
de menor expressão, que seriam itens em relação à pesquisa, né? Às vezes você pode ter aqui aquelas fórmulas, ó, PROC-V, PROC-X, né? PROC-H, que é de localização de valores, né? De localizar dentro do intervalo um valor X, né? Essas fórmulas aqui, elas são muito utilizadas em ambientes profissionais, então é bom treinar também em relação a elas, mas já de antemão adianto para vocês que eu não sou um especialista nesse tipo de fórmula não, né? Sei que elas são necessárias, mas nunca entendi as mesmas de uma forma mais assertiva. Matemática e trigonometria e outras funções aqui, ó, diversas, tá? Bom, a segunda seção aqui dentro do menu Fórmulas diz respeito à relação a gerenciamento de nomes, ó. Criar, editar, excluir e localizar todos os nomes usados na pasta de trabalho. Os nomes podem ser usados nas fórmulas como substitutos das referências da célula, certo? Então, por exemplo, se você tem aqui uma célula que está fazendo uma soma, por exemplo, G17, né, que é a que está selecionada agora, na hora de você utilizar a fórmula, deixa eu só localizar aqui que eu não estou conseguindo marcar aquela telinha. Ah, sim. Você pode, em vez de demarcar a sequência ou o endereço da célula que você está trabalhando, por exemplo, você denomina ela com um nome próprio, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, no exemplo que a gente tem, está falando minhas vendas, né? Eu não vou poder pôr o cursor do mouse em cima para mostrar para vocês, porque senão a telinha some. Mas tudo bem. Auditoria de fórmulas, que é para verificar se há algum tipo de erro, né? Enfim. E localizar informações, caso você deseja, né? Janela de inspeção, ó. Monitorar os valores de determinadas células à medida que são feitas alterações na planilha. Os valores são exibidos em uma janela separada que permanece visível, seja qual for a área mostrada na pasta de trabalho. E opções de cálculo. Especificar quando as fórmulas serão calculadas. Por padrão, sempre que você alterar um valor que afete os outros valores, ou novos valores serão calculados já imediatamente. Então, ó, você tem a possibilidade de automático, exceto em tabelas de dados ou de forma manual. Isso aqui também é uma coisa nova que não tinha nas versões anteriores do Excel, que pelo menos eu me lembre, né? Bom, já prosseguindo aqui para o próximo menu, a gente vai falar do menu Dados. Esse menu Dados, como o próprio nome diz, ele vem como uma forma de você gerir os dados da planilha de uma forma melhor, né? De uma forma mais fácil. Então, você pode também obter dados externos, certo? Seja do aplicativo Access, que é um banco de dados mesmo, apropriado para isso, da própria internet, ou de um texto, certo? De um documento do Word, que seja, ou do bloco de notas, enfim. Temos aqui outras fontes de dados, como servidores de rede, né? SQL, enfim. E conexões existentes que vão te mostrar aqui em tela, né? As conexões que estariam disponíveis. Você tem como atualizar as conexões automaticamente por essa outra seção. Classificação de dados como crescente ou decrescente. Filtrar os dados, né? Que é aquele autofiltro, né? Textos para colunas. Ó. Separar o conteúdo de uma célula do Excel em colunas separadas. Por exemplo, você pode separar uma coluna de nomes completos em colunas separadas, de nome e sobrenome. Nossa, isso aqui também é ótimo. Porque às vezes você tem uma listagem, certo? Que você está com nome e sobrenome todos juntos na mesma célula, certo? E eventualmente você precisa desmembrar isso, por exemplo, para classificar por sobrenome
E aí, se está tudo junto, você não tem essa possibilidade. Por meio dessa função aqui no menu dados, você tem como fazer esse desmembramento da listagem, ficando nome numa coluna, sobrenome na outra. E aí você pode fazer a classificação com base somente nos sobrenomes, certo? Temos também outra função imprescindível que foi adicionada, né? Então, foi verificado aqui que na idealização do sistema foi bem visto as necessidades que os usuários tinham. Por exemplo, nesse item aqui de remover duplicatas, né, perdão, que se houvesse campos duplicados com os mesmos nomes espalhados numa lista bem grande, né, você tem como remover esses itens duplicados e enxugar melhor a sua lista, né? E ademais aqui temos outras funções que ao momento eu não acredito ser necessárias a estar explanando. Temos também o menu de revisão, como a gente tinha no Word, né, para verificar a ortografia, pesquisar informações, dicionário de sinônimos, para você poder trocar uma palavra por outra que tenha um caimento melhor, tradução, incluir comentários, caso você deseje, certo? E outros itens aqui de alteração, por exemplo, disponibilizar a pasta de forma compartilhada em rede, né? Porque às vezes outros usuários precisam ter acesso à planilha também, por questão profissional. Só um instante que agora vou me hidratar um pouquinho. Prontinho. E menu de exibição, né? Que também você vai poder dar zoom, retirar zoom, fazer layout de página, né? Salvar espaço de trabalho, outras coisas, ó, congelar painéis, que eu até tinha falado para vocês, enfim, né? Outras funções aqui de cunho visual, né? Por isso menu exibição. Bom, dando continuidade aqui em relação ao edital, né? Já que a gente conseguiu dar uma pincelada acerca dos menus. Então, pastas e gráficos, a gente conseguiu verificar, certo? Estrutura básica das planilhas. Então, primeiro assim, gente, ó. Isso que você está vendo aqui em tela, tudo quadriculado, isso é uma planilha. Isso o próprio nome diz. O conjunto das três planilhas, quando você salva, né, é gerado um arquivo. Esse arquivo é chamado de pasta, certo? É uma pasta com várias planilhas. A célula diz respeito a cada um destes campos, né, demarcados em tela, que eles têm como endereço, né, podemos dizer assim, né, a coluna representada por uma letra e a linha representada por um número. Isso posto, tal, falamos de gráficos também. Elaboração de tabelas e gráficos, isso vai muito da execução do que você esteja fazendo. Uso de fórmulas e funções também. Acredito que todos que estejam vendo esse vídeo já tiveram a oportunidade de mexer alguma vez num Excel, e pode ter sido até no mais antigo, porque ninguém é idiota que está assistindo esse vídeo, né? Eu estou praticamente passando para vocês a razão de ser do local onde estão aquelas funções que você já habitualmente utilizava, e também passando para vocês em relação às novas funções que às vezes a gente precisava e não existiam, né? Em relação à impressão, como eu falei para vocês, por meio do menu arquivo, né? Imprimir, e aqui você tem como definir a impressora, quais as planilhas que estão ativas, que você vai imprimir, o tamanho de folha, enfim. Vamos sair desse menu agora. Inserção de objetos, menu inserir, certo? Objetos como tabela dinâmica, tabelas,
imagens, clip art instantâneo, por exemplo, de uma câmera, gráficos, outros tipos de gráfico, hiperlink, tudo aquilo que eu falei para vocês já. Controle de quebras de página, isso a gente também verificou em relação aqui ao layout de página, certo? O que mais que a gente pode ressaltar aqui? Numeração de páginas também, que seria na inserção de cabeçalho e rodapé, né? Deixa eu só lembrar aqui onde é que era, que eu falei para vocês agora há pouco. Quebras, área de impressão. Vamos ver aqui se a gente consegue localizar. Ó, aqui, ó. Você pode vir aqui direto no campo do cantinho, que a gente já falou umas 1000 vezes, e aí vai ter a aba cabeçalho e rodapé, e aí você vai definir aqui se você vai fazer a inserção. Ó, por exemplo, rodapé, página 1. Aí vai estar embaixo aí, página 1, página 2, página 3. E cabeçalho também, você pode colocar página ou data, né? Enfim. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui que a gente precisa acrescentar. Obtenção de dados externos, como eu falei para vocês, é de cunho profissional, então bastante exigido, provavelmente, em concursos, que aí é no menu dados, e aí você pode obter dados externos aqui, ó, de access da internet ou de documentos de texto ou outras fontes, por exemplo, documentos de rede, certo? Atualizar tudo, né? Principalmente se você tiver uma obtenção de dados pela web, né? Que antigamente não era usual, mas hoje é de suma importância, principalmente a gente trabalhando aí com a computação em nuvem. E classificação de dados, né? Que você tem aqui possibilidades de filtrar os dados e classificar de forma crescente ou decrescente. Bom, gente, vamos ver quanto tempo de vídeo a gente tem já gravado. 27 minutos. Como eu poderia... Bom, então vamos fazer o seguinte. Eu vou dividir essa parte do Excel em 2 vídeos. Esse eu passei a base para vocês em relação ao Excel, certo? Vou gravar um segundo vídeo já na sequência com uma planilha em tela para a gente poder aplicar todas essas informações que a gente discutiu aqui por cima de uma forma mais prática, certo? Então, pelo momento, gente, agradeço. Se possível, façam aquela curtida aí no vídeo e deixe o comentário de vocês aí, se eu falei alguma coisa indevida ou se está faltando alguma coisa. Coloca aí, acrescenta aí pra mim, porque aí eu vou ser muito agradecido. Valeu pela atenção de todos e até já já.